Nessa nossa jornada, né, como concurseiros, é bastante comum que a gente cometa alguns erros. Então, hoje eu quero conversar aqui com você sobre os 3 erros mais comuns que podem minar o seu desempenho, para que dessa forma você não cometa esses erros na sua jornada, beleza? Então, bora começar o vídeo de hoje? E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e criei esse canal e o site mentesdeconcurseiro.com juntamente com meu amigo Diego, para poder ajudar o maior número de concurseiros possível a alcançar o sonho da aprovação em concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero falar aqui com você sobre os 3 erros mais comuns que podem arruinar o seu desempenho em concursos públicos. Mas antes, eu já quero te convidar a deixar o like aqui nesse vídeo, a você se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse e também deixar o seu comentário aqui com sugestões para os próximos vídeos, beleza? Então, feito esse disclaimer inicial aqui, vamos aos erros. Então, vamos ao primeiro erro, que seria a falta de planejamento e organização. A falta de planejamento é um erro extremamente comum entre concurseiros. Quando a gente decide, né, encarar esse desafio dos concursos públicos, muitas vezes a gente acaba se lançando meio que de cabeça, né, nos estudos, sem ter um plano sólido. E a falta de um cronograma bem estruturado pode acabar sendo como você tentar montar um quebra-cabeça, mas sem você ter imagem completa, sabe? Como se você tivesse um monte de peça, mas você não soubesse qual imagem você está tentando montar. Eu já passei por isso e eu sei como que isso é bem frustrante. Sem um plano de estudos eficaz, a gente corre o risco de dispersar o nosso tempo de uma forma desigual entre as disciplinas, prejudicando o nosso desempenho global mesmo. O equilíbrio, ele é a chave. O equilíbrio sempre é a chave. Então, é uma coisa que a gente precisa lembrar. Então, você estabelecer metas realistas, você criar um cronograma que se alinhe à sua rotina e você entender a importância de cada disciplina são passos cruciais para você evitar esse erro comum. Você deve traçar um caminho claro e garantir que cada minuto dedicado aos estudos ele seja valioso. E um cronograma de estudos bem feito ele, além disso tudo que a gente conversou até aqui, ele ainda tem um outro benefício psicológico que eu não vejo muita gente falando não. E o que que seria, né, esse benefício? Seria o cronograma, né, essa organização, ela também servir como uma recompensa imediata para o nosso cérebro. O que que eu quero dizer com isso? A gente sabe que a aprovação no concurso é a grande recompensa, né? É basicamente o troféu final nessa nossa jornada. Mas, vamos ser sinceros aqui, às vezes, esse sonho, né, esse troféu, ele parece tão distante, já que a gente sempre fala aqui que é um caminho de longo prazo, que o nosso cérebro, ele tem dificuldade em fazer essa associação. Então, como que você pode driblar essa sensação de distância, sabe? Uma parte da resposta está nas recompensas de curto prazo, naquelas pequenas vitórias diárias que muitas vezes a gente ignora. Então, você estabelecer metas alcançáveis diárias ou semanais no seu cronograma de estudos, isso não é apenas uma estratégia eficaz, mas é como você basicamente alimentar a sua motivação diariamente mesmo, sabe? Quando você completa uma meta de estudos diária, por exemplo, tenta sentir essa conquista, sabe? Tenta celebrar isso, tenta dar a si mesmo um momento de reconhecimento por esse dever cumprido. Seja, às vezes, um capítulo lido, uma série de exercícios concluída, ou então até mesmo o tempo de estudo que você dedicou, sabe? Se você, por exemplo, programou 1 hora, você conseguiu estudar aquela 1 hora. Comemora isso. Cada pequeno passo é um avanço. E você comemorar isso, o que que você vai fazer? Isso vai fazer com que o seu cérebro trate aquilo como uma recompensa. E essas recompensas imediatas, elas não apenas alimentam a sua motivação, mas elas também ajudam a construir um hábito sólido, e consistente de estudos, sabe? Então, da próxima vez que você pensar no seu cronograma, inclua não apenas as horas de estudo, mas também esses momentos de celebração, sabe? E pode acreditar, ao final da semana, você vai ter uma coleção de conquistas que vão mostrar para você o progresso real que você está alcançando, sabe? E
Antes da gente partir para o próximo erro, eu quero deixar aqui com você 3 dicas práticas e objetivas para você montar um cronograma de estudos para concursos que não seja apenas eficiente, mas também que seja sustentável a longo prazo. E a primeira dessas dicas é você definir, como eu falei, metas realistas. Então, estabeleça metas diárias ou semanais que sejam alcançáveis dentro da sua realidade, sabe? É melhor você concluir tarefas menores de forma consistente do que você se sobrecarregar com objetivos intangíveis. E a segunda dica para o seu cronograma é você priorizar as disciplinas. Reconheça a importância relativa de cada disciplina no seu concurso. Tenta dedicar mais tempo às áreas de maior peso, sabe, mas não negligencie, as outras matérias também. Não é para você, dar muita importância só para as matérias de maior peso e você negligenciar totalmente as demais, não é assim. O equilíbrio, ele é fundamental, beleza? E a terceira dica é você incluir momentos de descanso, porque assim como o estudo, ele é vital, os momentos de descanso também são cruciais. Então, você intercalar períodos de estudo com pausas curtas ajuda na retenção do conteúdo e também evita a exaustão. Lembre-se, a qualidade sempre supera a quantidade. Então, com essas dicas em mente, o seu cronograma ele vai se tornar uma ferramenta poderosa que vai guiar você de uma forma mais consistente, né, nessa sua jornada de estudos para concursos públicos. Então, beleza. Com isso, então, a gente vai agora para o segundo erro comum cometido pelos concurseiros, que é a falta de foco na resolução de questões. A falta de foco na resolução de questões é um erro que diversos concurseiros cometem, especialmente os concurseiros iniciantes. Muitos de nós, né, em algum momento, a gente acaba caindo, né, nessa armadilha de achar que dominar só a teoria é suficiente. Mas não se engane com isso, porque é aqui, na prática, sabe, na resolução de questões de provas anteriores, é onde o jogo realmente acontece. Você não resolver questões é como se você quisesse, por exemplo, aprender a nadar lendo um livro, mas nunca nem sequer ter tentado mergulhar numa piscina, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? A prática constante, sabe, por meio da resolução de questões, é o que vai te levar à aprovação. É nessa fase que a gente meio que afina o nosso raciocínio. A gente acaba adaptando o conhecimento teórico, né, que a gente estudou, à realidade das provas. E de quebra a gente acaba se acostumando também com o formato, né, do tão temido dia D, o dia da nossa prova. Então, o grande erro aqui é você acabar priorizando apenas a teoria, negligenciando a aplicação prática, né, desse conhecimento. E olha, essa prática, ela não é opcional, ela é essencial. Lembre-se do que sempre falamos aqui. Se você não fez questões, você não estudou. Resolver questões passadas, né, você encarar simulados e tudo mais, isso é o que realmente vai preparar a gente para o desafio real, é o que vai preparar a gente para a prova do nosso concurso. Não se trata apenas de você acertar as respostas, mas de você entender os porquês por trás delas. Então, caso você ainda não tenha o hábito de resolver questões, mude esse jogo assim, desde já. Ao invés de só ficar parado ali no estudo teórico, não que o estudo teórico não seja importante, né? Você também tem que fazer, mas você não deve ficar só nele, você definitivamente precisa reservar um tempo significativo para a prática, ou seja, para a resolução de questões. A prática é pura e simplesmente essencial. Combinado? Beleza, então. Com isso, vamos ao terceiro e último erro. Um erro muito comum entre os concurseiros é o despreparo para a etapa de redação. E esse erro em especial ele pode sabotar os nossos sonhos de aprovação. Essa é aquela parte do concurso que muita gente acaba deixando para lá, sabe? Focando apenas nas disciplinas objetivas. Mas saiba que você subestimar a redação pode ser um verdadeiro tiro no pé. Por quê? Porque a falta de prática na escrita, a ausência de técnicas adequadas, né, de elaboração de texto e o desconhecimento, né, dos temas que estão agora aqui na atualidade, eles podem se tornar obstáculos enormes na hora da sua prova. O grande equívoco é você pensar que só dominar as disciplinas objetivas é o suficiente. Então, se a redação, ela na verdade, ela é tão importante assim, como que a gente então consegue lidar com esse desafio? Então,
para você fazer isso, para você conseguir lidar bem com a redação, primeiro, é preciso entender que a redação ela não é um bicho de 7 cabeças, sabe? A redação, na verdade, ela é uma oportunidade de você se destacar no concurso. E para variar, né, para você ficar bom na redação, a prática ela é essencial. Se você se destacar na redação, né, na hora da sua prova, no seu concurso, isso pode ter uma importância vital na sua colocação final do concurso que você está prestando. Então é crucial você entender que a redação ela não é apenas uma etapa, mas ela é uma peça-chave que pode fazer toda a diferença no resultado. Imagina a seguinte situação: você às vezes vai bem na prova, sabe? Na prova objetiva, né, eu quero dizer. Você acerta até a maioria das questões, mas a sua nota ela não é a mais alta. Ela está competitiva, mas não é a mais alta. Apesar de você ter ido bem na prova objetiva, muitos outros candidatos eles tiveram um desempenho melhor que você, né, nessa parte, né, na parte ali da objetiva. Mas aí, de repente, vai entrar a redação no jogo. A redação ela tem o poder de nivelar a disputa de uma forma única até. Imagina o seguinte: nesse cenário que você foi bem, mas não tanto assim quanto outros candidatos na prova objetiva, você se destacou na etapa da redação, sabe? Então, se você se destaca nessa etapa da redação, se você se expressa de uma maneira clara, argumentativa e coesa, você pode acabar ganhando posições mesmo, sabe? Que são preciosas nesse ranking final. Então, às vezes, se você tirar uma boa nota da redação, você pode até acabar ultrapassando candidatos que tiveram um desempenho melhor do que o seu nas provas objetivas. Isso, inclusive, aconteceu comigo na prova do TRT, que é onde eu trabalho atualmente. E isso, para mim, é até um pouco simbólico, porque eu nunca, na minha vida inteira, imaginaria que uma parada assim pudesse acontecer comigo. Por quê? Porque eu sempre fui péssimo na escrita, sabe? Tanto na época de colégio, de ensino médio, enfim. Quando eu fiz a prova do Enem, eu basicamente zerei redação. Então, para mim, era impensável que a redação pudesse me salvar em um concurso público, mas foi o que aconteceu. E isso foi resultado de muito treino, sabe? De muita prática. Portanto, ainda que você, nesse momento, não se imagine indo bem na redação, confie em mim, é plenamente possível para você também. Eu fui do zero na redação do Enem até conseguir me destacar em concurso público com uma redação. E para você conseguir fazer isso, você tem que reservar um tempo consistente para você escrever textos, sabe? Então, tenta explorar diferentes temas, tenta aprimorar a sua habilidade de argumentação. E, além disso, esteja sempre antenado, né, com os temas da atualidade. Então, você lê notícias, você está ciente dos acontecimentos. Tudo isso é parte fundamental da sua preparação. E se você é como eu, né, alguém que não tinha o hábito de ler, ou então alguém que muito menos tinha o hábito de escrever, considera fazer aulas específicas de redação, se isso for viável para você. Eu fiz, isso me ajudou bastante. E hoje em dia, né, especialmente, existem diversos cursinhos, tanto online quanto presenciais, que eles disponibilizam, né, esse tipo de aula e até correções de redação para você. Então, professores especializados, eles podem oferecer orientações personalizadas para você, identificar pontos de melhoria e fornecer também ferramentas para você conseguir aprimorar a sua escrita. Esses professores, eles vão te mostrar também atalhos e também vão te ajudar a evitar obstáculos. Esses professores, eles conhecem aqueles macetes, né? Eles sabem onde que o examinador pega mais ali no pé na redação, o que que você precisa fazer para pelo menos conseguir os pontos básicos, enfim. Se você fizer um cursinho, você vai conseguir pegar esses macetinhos. Agora, claro, caso você agora esteja sem dinheiro, né, para conseguir bancar um curso, é possível você conseguir achar aulas gratuitas na internet pesquisando por aí. Aqui no YouTube mesmo você consegue encontrar também. Então é só pesquisar direitinho. E, claro, para aqueles momentos de emergência, né, quando o tempo está curto, ou então a pressão está alta, é sempre bom você ter alguns esqueletos, entre aspas, de redação na manga, sabe? Muitos professores, eles disponibilizam também modelos prontos de redação, estruturas que podem ser adaptadas para diferentes temas. Eles funcionam meio que como um ponto de partida para você, se você ainda não tem a habilidade de escrita, sabe? Uma base sólida para você construir o seu texto.
E isso pode realmente servir de um ponto de partida. Você começa, às vezes, usando esses esqueletos, depois de um tempo você está conseguindo escrever os seus próprios textos de uma forma mais fácil, de uma forma mais fluida, beleza? E, além disso tudo, né, além de você treinar, de você fazer uma aula, de você assistir, de você pegar esses macetinhos com os professores, não subestima o poder dos conectivos. Essas pequenas palavras, elas têm um incrível poder de dar fluidez ao seu texto, conectando ideias e tornando a leitura, né, da sua redação mais agradável. Então, pesquise sobre os conectivos mais utilizados em redações para concursos e pratique, né, a inserção desses conectivos nos seus textos. Lembre-se, a preparação para a redação também é uma jornada contínua. Mantenha-se atualizado sobre os temas em evidência, pratique regularmente os seus textos e não hesite em buscar ajuda sempre que for necessário, fazendo um cursinho ou procurando um professor, ou o que quer que seja. Beleza? Bem, por hoje é isso. A gente chegou aqui ao final desse bate-papo aqui sobre os erros, né, que podem sabotar a sua jornada nos estudos para concursos. E agora eu quero saber aqui de você. Me diz aqui nos comentários. Qual desses erros você já identificou, né, na sua rotina de estudos? Tem algum outro erro que às vezes você pode cometer aí também, que você já identificou, que você gostaria que a gente abordasse aqui em algum outro vídeo? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários pra gente, beleza? E, claro, não se esqueça também de deixar aquele like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal para não perder nenhum outro vídeo e compartilhe também com seus amigos concurseiros, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima.